gravar a palestra, tá bom? Então, estamos agora realmente iniciando, então, essa palestra magna, essa palestra de abertura da nossa 5ª turma da especialização EAD em logoterapia da Unilife, algo que realmente enche meu coração de alegria. Vocês não têm ideia, assim, da nossa felicidade, de verdade, gente. Não por uma questão apenas de abrir mais uma turma, mas quando a gente oferece para as pessoas a oportunidade de conhecerem mais sobre a logoterapia. Isso, consequentemente, vai trazer um grande impacto para a vida dessas pessoas. E, consequentemente, também vai trazer um impacto para todo o contexto onde essas pessoas estão inseridas. Então, quando a gente difunde o pensamento de Frankl, nós também estamos fazendo um bem para a humanidade. Né? E quando a gente tem a oportunidade de abrir mais uma turma, é algo que nos orgulha muito, que nos deixa muito felizes. E eu sempre ressalto, por exemplo, viu, professor Paulo, uma fala da doutora Isa Schauser. A doutora Isa, ela foi aí a pioneira da logoterapia no Brasil. Ela sempre compartilhou um grande sonho, que foi ver a logoterapia disseminada no Brasil inteiro. Né? E quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ver alunos de vários lugares do Brasil, hoje nós temos na Unilife alunos de 23 estados, mais o Distrito Federal. Então só faltam aí 4, né? 4 não, 3, para a gente fechar o Brasil, e vamos conseguir esses 3 esse ano, viu? Então, isso é algo que nos deixa muito felizes, gente, porque isso mostra que o pensamento de Frankl ele está se difundindo no Brasil. Isso mostra que as pessoas estão querendo aprender mais sobre a logoterapia, e eu não tenho dúvidas que isso também vai repercutir em um bem para o nosso país, para a nossa sociedade, né? E o desafio para vocês é que vocês aproveitem ao máximo esse curso, desfrutem desse curso, se entreguem por inteiros a esse curso, porque não será apenas um curso que vai gerar para vocês a aquisição de conhecimento. Não, vai ser muito mais do que isso. Né? Vocês sairão desse curso diferentes de quando vocês entraram. Tenham certeza disso, especialmente pelos professores que vocês terão a oportunidade de conhecer, né, de desfrutar do compartilhamento de vida, de experiência, de conhecimento. É algo que vai realmente impactar a vida de vocês. E eu não poderia assim deixar de registrar minha grande alegria de poder iniciar essa 5ª turma e assim que realmente eu tenho uma grande estima, tenho uma grande admiração, alguém que foi meu formador também na logoterapia, né, que eu aprendi muito com ele, alguém que faz parte da minha história dentro da logoterapia, mas hoje muito mais do que isso. É alguém que faz parte da minha vida, é um amigo, uma pessoa que eu sempre que preciso, eu procuro, a gente conversa, eu recebo dele muitas orientações, né? Mas, assim, poder iniciar esse curso com o professor Paulo Kreff, gente, é uma grande honra, tá? Então, aproveitem ao máximo essa primeira oportunidade que vocês vão ter com ele e também, né, quando vocês tiverem a oportunidade da aula, né, do módulo com ele sobre a tríade trágica. Então, o professor Paulo é uma honra para todos nós, não apenas para nós da Unilife, mas para todos os nossos alunos que fazem parte dessa grande família, iniciarmos essa turma com a sua palestra magna. É algo que enche o nosso coração de orgulho. O professor Paulo, para quem não conhece ainda, é também um dos pioneiros da logoterapia no Brasil, né? Porque ele começou muito jovem, com 15 anos, então ele é muito novo ainda, né? Então não é porque ele já assim, está com a idade muito avançada, né? Os cabelos grisalhos, aí é só o charme, gente. As brincadeiras à parte, você tem uma ideia, gente, o professor Paulo foi o primeiro professor a inserir a logoterapia em um curso de graduação de psicologia no Brasil. Veja que dado importante, né? Lá na URGS, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Né? Mas o professor Paulo, ele é não apenas fundador da ABLAI, né? Membro fundador, mas também foi o primeiro presidente da ABLAI, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. É também alguém que tem levado uma vida inteira dedicada, sabe, à logoterapia, e nós devemos muito, enquanto logoterapeutas brasileiros, ao professor Paulo para aquilo que a logoterapia é hoje. Então, graças a pessoas como ele, como a doutora Isa,
a Sheila Rabuski, a tantos outros amigos logoterapeutas e logoviventes. Nós temos hoje colhido, né, muitos frutos de sementes que foram lançadas lá atrás, não é mesmo? Então aproveitem, gente, desfrutem o máximo que vocês puderem. Eu tenho certeza que é uma jornada que se inicia hoje, mas vai ser uma jornada que terá um impacto para toda a vida de vocês, tá certo? Eu não vou falar mais, porque já ocupei muito tempo da fala dele. Professor Paulo, a casa é sua, como sempre foi, né? Então pode ficar à vontade, meu amigo. Bem, boa noite para todos. Em primeiro lugar, te agradecer, Alisson, por esse convite para essa palestra, ou para essa conversa com essa quinta turma que está começando. E o Alisson é sempre muito generoso quando me apresenta, às vezes até me deixa meio encabulado, né? E às vezes, nas nossas conversas, foi com ele que eu descobri, na verdade, eu não tinha ideia, esse dado que ele trouxe, de que eu fui o primeiro professor a inserir em curso de graduação a logoterapia, uma vez conversando e eu colocando para ele, que eu tinha introduzido aqui no curso de psicologia, na graduação de psicologia, a disciplina eletiva, né, de logoterapia. Eu venho de um curso que é com orientação bastante forte psicanalítica, né? Então, de certa forma, eu era a ovelha negra do departamento, depois do instituto, porque eu estava em outros caminhos. E aí, contando para o Alisson e dizendo, né, aí ele me chamou a atenção, não, peraí, então tu foste o primeiro que colocou, eu não tinha ideia desse dado que o Alisson me trouxe, né? Então, realmente, já faz mais de 40 anos que, de uma forma ou outra, eu estou envolvido com a logoterapia, mas não é verdade que desde os 15 anos. Porque isso me tornaria bem mais jovem do que ele está dizendo. Mas, enfim, então, quero expressar a satisfação de estar com vocês. Eu acho também que a gente sempre, numa troca, a gente traz alguma coisa, traz algum ensinamento, mas a gente também sempre aprende. E quando o Alisson me perguntou bem o que eu iria apresentar, eu até optei por ele, coloquei para ele, né, que, na verdade, eu gostaria de apresentar um pouco quais são as razões por que a logoterapia me interessa, me agrada e que eu ressalto, né? Então, é isso que eu, de certa forma, vou fazer. Vou trazer uns pontos para vocês que estão começando, apesar de que vários já estudam bastante logoterapia. Eu estou vendo aqui o Heitor aí está presente, que já está fazendo muitos estudos, enfim, e outras pessoas, né? Eu estou vendo o Alexandre também aqui. Então, algumas pessoas conhecidas, ou mais conhecidas. Então, eu disse para o Alisson que eu pretenderia apresentar alguns aspectos. Por que eu gosto da logoterapia? Por que eu acho ela interessante? Alguns de vocês que já conhecem um pouco mais de logoterapia talvez vão dizer, tudo isso eu conheço e não era a minha intenção estar trazendo coisas assim extraordinárias, né? É ressaltar. E para as pessoas que não conhecem, então é uma oportunidade de repente, trazer alguns elementos da logoterapia que eu valorizo para vocês que estão começando uma especialização. Então, vou apresentar alguns slides. Eu não pretendo que seja muito extensa, porque também eu sempre gosto de abrir espaço para as pessoas poderem fazer perguntas ou considerações, comentários em cima do que está se colocando. Então, eu quero deixar um espaço para isso também. Então, vou apresentar alguns slides, vou compartilhar algumas ideias e depois talvez a gente possa conversar. Está aqui o que eu quero. Só me digam se está aparecendo. Está aparecendo? Sim, está, professor. Sim.
Tá certo. Então, o que eu vou estar apresentando é exatamente o que eu disse, alguns aspectos que eu ressalto e valorizo na logoterapia. E eu coloquei ali embaixo meu e-mail, no final também eu vou colocar o número de WhatsApp, então também fica à disposição se vocês depois quiserem fazer algum contato, alguma coisa adicional, eu estou à disposição de vocês. Tá certo? Inclusive, quando eu estiver apresentando alguma coisa que não tenha ficado claro, vocês não precisam esperar até o fim da apresentação para perguntar. Se num slide eu apresentei algo e talvez não tenha explicado, não ficou claro de que é que eu estou falando, por favor, pode pedir para algum esclarecimento, ou se quiserem acrescentar alguma coisa que eu estou apresentando também, está aberto. Então, vamos dizer, mais uma conversa que nós vamos estar tendo sobre logoterapia. Então, uma primeira coisa que me atrai bastante, que eu gosto bastante na logoterapia, é exatamente a imagem que ela tem de ser humano. E sendo psicólogo, né, e uma das atividades que eu exerço é a psicoterapia, então isso é algo que me agrada bastante, como o Frankl vê o ser humano. Então, para o Frankl, é na imagem que ele tem de ser humano e na filosofia de vida que ele tem, que ele diz que nós temos a chave para a psicoterapia. Então, quando a gente vai exercer a psicoterapia, a gente tem que ter bem presente qual é a imagem que o Frankl tem de ser humano. E nos cursos de logoterapia, geralmente se enfatiza muito a imagem, os conceitos que o Frankl tem de ser humano. Né? E o Frankl, eu acho que vocês sabem, ou se não sabem, né? O Frankl sempre se interessou muito por filosofia, inclusive fez doutorado em filosofia, né? Porque ele vê muito a ligação que psicologia e filosofia têm, né? E muitas vezes tem uma fronteira que às vezes é meia bastante fluida, não muito clara, e às vezes se interpenetra. Então, para o Frankl, o ser humano é capaz de resistir ao pandeterminismo. O que o Frankl quer dizer com isso? Eu imagino que vocês já ouviram falar, obviamente, que o Frankl valoriza muito algo que é comum nas escolas humanistas existenciais, né? Que é a questão da liberdade. E ele vai se opor, sempre se opôs ao determinismo, mas ele deixa claro que ao que ele está se opondo é ao pandeterminismo, ou a ideia de que tudo é determinado no ser humano. Tá? Porque o Frankl também, obviamente, é uma pessoa com todos os conhecimentos que ele sabe que o ser humano tem muitos determinismos, muitas condicionalidades que limitam a sua liberdade, mas nunca eliminam a liberdade. Né? Então, é uma das coisas que eu admiro, é essa posição que ele compartilha com escolas humanistas existenciais, de que o ser humano não é completamente determinado, apesar dos determinismos que possa existir. Ele vai falar sempre, inclusive, quando há limitações extremas, como, por exemplo, na vivência que ele teve de campos de concentração, onde praticamente a pessoa era limitada em quase tudo, né? Ele dizia que sempre restava o que ele chamava a última das liberdades humanas, que é eu me posicionar frente a algo que eu não posso modificar, inclusive frente a uma limitação extrema da minha liberdade. Ainda resta como eu me posiciono sobre isso. Uma segunda questão, e que também é um elemento básico na logoterapia, é que o ser humano ele é responsável por sua vida, por suas escolhas, né? E ele deve exercer com responsabilidade a liberdade que ele tem. É um dos pilares, o primeiro pilar da logoterapia é exatamente
que nós temos uma vontade, e essa vontade é livre, apesar de que nós temos que levar em conta as condicionalidades, e por nós sermos livres, obviamente, nós somos responsáveis. Se nós não tivéssemos liberdade, nós não poderíamos ser responsabilizados pelo que nós fazemos com a nossa vida ou pelas nossas ações. Porque se eu dissesse, não, eu sou totalmente determinado pelas minhas condições, devido ao local onde eu nasci, as condições que eu tive, os pais que eu tive, as oportunidades que me deram durante a vida, se tudo isso me limitar completamente, bem, então eu não tenho responsabilidade, não posso ter responsabilidade. Para eu ser responsável, eu tenho que ser livre, né? Mesmo que a liberdade tenha suas limitações e que às vezes podem ser extremas, né? Outra coisa que me agrada bastante na imagem de ser humano do Frankl, que tem a sua importância na psicoterapia, é a ideia dele de que a motivação básica do ser humano é a questão do sentido da vida, que o ser humano está motivado para buscar e realizar sentidos. Tá? Ou seja, ele se afasta de outras motivações, de outras escolas, do tipo, o ser humano é motivado pela busca e o encontro do prazer. Tá? Ou o ser humano é motivado para encontrar o poder e exercer supremacia sobre os outros seres humanos. Ele diz, não, isso pode até estar influenciando em algum momento, mas isso é secundário, ou às vezes ocorre isso como uma motivação, quando a vontade de sentido, né, não consegue se realizar. Então, essa ideia de que o ser humano tem uma motivação que é diferente de muitas do que apresenta outras escolas de psicoterapia ou de psicologia, também é uma das coisas que me agrada na logoterapia. E depois a ideia que ele tem de que esse sentido que nós estamos motivados a buscar, ele é realizado através da concretização de valores. Um dos motivos pelo qual o Frankl foi se afastando do Freud, depois do Adler e de outras linhas, é que ele achava que na época o que ele conhecia principalmente, ou que influenciou mais eles, foram os sistemas da psicanálise e da psicologia individual, né? Ele achava que eles não davam o devido valor à questão dos valores e do sentido de vida. Eram coisas secundárias. E, às vezes, até sendo colocado, quando a pessoa trazia preocupação pelo sentido da vida, de poder até dizer que, olha, ele talvez devesse procurar o pastor ou o sacerdote para discutir sobre o sentido da vida, ou um filósofo, né? Porque aquilo não era uma questão que deveria ser tratada na psicoterapia. E o Frankl dizia exatamente o contrário. Se isso é uma motivação básica do ser humano, o ser humano pode ficar perturbado, né, e até doente se essa necessidade dele de realização de sentido não for realizada. Então, essa questão do sentido dos valores, em que a vida pessoal é importante e não tem o seu valor diminuído por ser uma parte muito, muito pequena do insondável cosmos. Tá? Se nós pensarmos, nós somos um ser humano entre mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra, nós somos habitantes de um pequeno planeta numa imensa galáxia que é a Via Láctea, e que existem bilhões de outras galáxias com bilhões de outras estrelas que nós não sabemos ainda se tem vida nesses outros locais, né? Mas, de qualquer maneira, também é importante que o Frankl sempre fala do ser humano como um ser pelo fato de ele ser irrepetível. Nunca existiu
entre os 7 bilhões de seres humanos atuais e os anteriores que existiram, nunca existiu uma pessoa como a gente. E nunca vai existir uma pessoa como nós. Ou seja, isso nos torna seres absolutamente raros e únicos, né? Então, isso é muito valorizado e trazido, vamos dizer, para a figura, para frente, né? Em termos de que, às vezes, as pessoas consideram essas coisas e pensam, eu não tenho muita importância, não tenho muito valor, né? E essa importância que o Frankl atribui à consciência, e aí ele se afasta um pouco de outras linhas que consideravam que forças inconscientes tinham uma importância muito grande. Ele vai dizer, inclusive, quando ele dá uma definição de ser humano, e eu costumo dizer que a gente pode até ter todo um curso reduzido, sintético, do que é a logoterapia, pegando simplesmente os conceitos que ele dá de ser humano. E um dos conceitos que ele apresenta de ser humano é exatamente: ser homem é ser consciente e ser responsável. Então, se eu sou consciente, se eu sou tenho liberdade, então eu sou responsável pelo que eu fizer da minha vida, dentro dos dons que eu tenho e dentro das condições que eu encontro na minha vida. Isso aqui já foi colocado. Aí, falando um pouquinho da questão da atuação de um terapeuta. Também me agrada extremamente que o Frankl não tem, como em algumas linhas, que o terapeuta deve ficar sentado em tal posição, o paciente deve ficar deitado, eu não sei como que deve ficar, o terapeuta deve falar bastante ou deve falar pouco, ou, enfim, o que ele deve fazer. O Frankl não apresenta muito disso, né? Então, não há um modo padronizado do fazer terapêutico, né? Ele vai dizer o que ele acha que deve se fazer, mas como fazer, entra dentro do jeito de cada terapeuta, dentro da personalidade de cada terapeuta, da personalidade do paciente que vem à terapia e dentro das circunstâncias em que os dois estão inseridos. Então, não há uma padronização de como deve ser. Então, o terapeuta escolhe sua forma de atuar de acordo com a sua personalidade do paciente, né? E o paciente e terapeuta são os dois personagens principais da terapia, portanto, deve-se levar em conta a personalidade dos dois, né? Hoje, praticamente ninguém mais tem essa visão, mas já houve uma época que se considerava que era só importante a personalidade do paciente, né? Como se o terapeuta não estivesse ali presente e a sua personalidade não fosse interferir também. Então, ele costuma dizer, apresentar uma fórmula, né, de que a psicoterapia, na verdade, resulta da interação de duas incógnitas, que é a personalidade do paciente e a personalidade do terapeuta. E o terapeuta vai fazer as adaptações no seu atuar terapêutico de acordo com as circunstâncias que se apresentam, tá? Então, nada de ter um tipo de comportamento padronizado, mais ou menos sempre dizer a mesma coisa ou reagir do mesmo jeito, não, de acordo com o que vier ocorrendo e o que o terapeuta considerar apropriado naquele momento. Mas, ressalta o Frankl, o terapeuta, obviamente, tem que saber o que fazer. Ele pode, como fazer, ele pode fazer de muitas formas, mas ele tem que saber quais são os objetivos dele, o que ele quer alcançar, o que ele pretende com
o atuar dele. Quando nós, depois da primeira vinda do Frankl ao Brasil, em 1984, que a gente começou a fazer aqui em Porto Alegre, o primeiro curso de formação em logoterapia, que vocês estão fazendo agora, na época ainda não era um curso de especialização. Depois também teve aqui em Porto Alegre o primeiro curso de especialização em logoterapia do Brasil, que foi na PUC do Rio Grande do Sul, onde a professora Isar Schauser, que o Alisson falou antes, era a coordenadora, e eu tive a satisfação de ser professor nesse curso. E um dos professores, na época que nós trouxemos, é um professor muito conhecido, tem muitos livros, veio várias vezes ao Brasil e tem estado em muitos congressos, inclusive internacionais de logoterapia, o Guilherme Pareja Herrera, que é um psicólogo peruano, mas que mora há muitíssimos anos no México. Quando ele esteve aqui em Porto Alegre, falando disso, ele uma vez disse: eu aprendi com o Rogers como fazer psicoterapia, mas eu aprendi com o Frankl o que fazer em psicoterapia. Ou seja, ele estava mostrando que ele podia aprender de um terapeuta como atuar, mas o Frankl é que deu as orientações de como atuar. Até aqui, tudo claro? Alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer? Vamos adiante, então. Maravilhoso, Alex. Obrigado. A outra coisa que eu considero uma originalidade muito importante, muito interessante no Frankl é o que ele chama de valor de atitude, que é uma das possibilidades de encontrar sentido na vida, né? Ele levanta e que é exatamente, né, que o valor de atitude, essa ideia de que o sofrimento, a culpa e a morte podem ter também um valor positivo. Pode ser, inclusive, estímulo para uma vida mais significativa. Eu trabalhei desde que eu ainda era estagiário, eu fui fazer estágio de psicologia clínica, trabalhando com pessoas com deficiência e principalmente pessoas com deficiência intelectual, ou seja, que tinham uma limitação acentuada no nível intelectual, né? Trabalhei também com pacientes com câncer, a minha tese de doutorado foi com pacientes com câncer, né? Então, essa ideia que o Frankl tem, e dentro da sua teoria, não que outras teorias também não trabalham com a questão do sofrimento, da culpa e da morte, né? Mas essa ideia está no centro, ou tem um valor muito significativo dentro da logoterapia, porque o Frankl coloca de que, como nós, pessoas humanas, nós não podemos escapar, mesmo desejando, nós não podemos escapar desses fatos que estão presentes na vida, que ele chama da tríade trágica: o sofrimento, a culpa e a morte. Então, ele diz que o que faz parte da vida não pode tirar sentido da vida. Inclusive, uma vez, quando foi perguntado para o Freud, numa entrevista, em que foi colocado, bom, que ele falava muito de patologia, de doenças e coisas assim, né? E o que afinal era uma pessoa normal? E o Freud respondeu algo bastante interessante, que o Frankl concorda, e que o Freud disse para esse jornalista que perguntava o que era uma pessoa normal. Ele disse: é aquela pessoa que é capaz de ter prazer ou amar e trabalhar. Né? E o Frankl concordou, ele disse: não, o Freud tem razão. Uma pessoa normal, sadia, deve ser capaz de amar, de trabalhar, mas também tem que desenvolver a capacidade de sofrer, porque não tem como nós vivermos sem desenvolvermos essa capacidade de sofrer. E, inclusive, admitir
que o sofrimento não pode tirar o sentido da vida. Tá? Porque se faz parte da vida, não pode tirar o sentido da vida. Tá? Isso aqui é uma das atividades que eu desenvolvo há vários anos, além de ter trabalhado com pacientes com câncer, inclusive em estágio, que nós dizemos estágios terminais, cuidados paliativos, né? Essa questão de que as pessoas, mesmo com a morte mais próximas delas, e com o sofrimento que isso pode trazer para o ser humano, porque a visão da morte, né, de certa forma, esse mistério que nós temos dificuldade, é uma das nossas tarefas de desenvolvimento, aprender a conviver com essa ideia muito estranha de que porque nós nascemos, nós temos que morrer, né? É algo que o ser humano tem que, de certa forma, resolver e aceitar sem que isso tire o sentido da vida. Tá? Então, essa ideia do Frankl de que no sofrimento, na culpa e na morte, a gente pode até encontrar um valor positivo, eu vi bastante isso com os pacientes com câncer, com pessoas idosas e doentes, com pais e mães que perderam filhos, que é muito terrível, muito dolorosa, essa dor, né, que a morte de um filho traz, mas que à medida que passa, eles podem até aprender coisas sobre a sua vida e ver valores positivos. Não que eles queiram ou que gostem do que tenha acontecido, né, mas não tiram o valor da vida apesar disso. Aliás, ele tem um conhecido lema, né, que diz sim à vida, apesar de tudo. Né? E nós estamos vivendo uma situação extremamente dramática, que quase nos coloca em campos de concentração, né, em que nós não podemos ter contato com as outras pessoas, né, em que possibilidade da morte está muito próxima. E, às vezes, pegando membros da nossa família, né, em que a gente tem que ter um cuidado e tem uma atenção constante. Né? Então, essa ideia do Frankl de que algum fato negativo pode ter efeitos positivos é muito interessante, que, aliás, já vinha da escola filosófica do estoicismo, né? O Epícteto, inclusive, dizia: a mim me cabe tirar proveito de tudo quanto me aconteça. E aí fica um grande desafio, uma grande questão. Da onde que eu posso tirar valores positivos da situação que eu estou vivendo num mundo com pandemia? Bem, questão para cada um buscar e responder isso. Né? Então, eu acho muito valioso isso que o Frankl não tenta não olhar para esse aspecto. Não, ele olha de frente e diz que nós podemos tirar valor disso. Não, ele não está dizendo que nós devemos sofrer, né? Infelizmente nós vamos ter que morrer, querendo ou não, né? Ou que a gente deva buscar situações de culpa. Mas nós vamos passar por isso. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Outra coisa que eu acho muito interessante e estimulante, né, é o desafio e a missão que o Frankl nos dá quando ele diz que a logoterapia não está completa. Tá? Ele diz que ele já colocou muitas bases da logoterapia, mas ela não está completa. E ele sempre nos convida e desafia que nós temos que completar a logoterapia. Então, isso é estimulante num sentido, bem, eu estou aprendendo e depois exercendo a logoterapia, mas eu devo construir a logoterapia também, avançá-la. Né? Então, isso é bastante estimulante. Também me agrada bastante, eu uma pessoa que eu sempre me atraiu muito estudar teorias de personalidade, teorias e técnicas psicoterápicas. Eu fiz formação em mais de uma orientação psicoterápica, né? E eu
vamos dizer, admiro muito esses teóricos e práticos que desenvolvem teorias. E eu gosto muito do que o Frankl coloca, de que a gente pode fazer combinações com outros métodos. A gente não precisa fazer como alguns métodos que dizem todo o resto está errado. Só nós estamos certos. Né? É claro que ele tem posicionamentos em que ele acha que está correto fazer desse jeito e não daquele outro, mas ele admite que as várias escolas, pelos vários caminhos que elas vão buscando, elas podem contribuir e nós podemos aproveitar do que outras escolas propuseram, de técnicas, inclusive, de conceitos, né? E podemos fazer combinações com a logoterapia. Obviamente, nós não podemos fazer composições com teorias que, de repente, se opõem radicalmente à posição que a logoterapia tem. Ou, naqueles aspectos, não dá para fazer combinações. Mas me agrada muito isso, exatamente porque, como eu estudei muita coisa, eu não acho que... E vejo o valor de outras teorias, né? Então me agrada isso, que o próprio Frankl propõe que a gente pode fazer combinações. A luta contra os reducionismos, né? O Frankl sempre reclamou do que ele chamava de reducionismos. Quando eu comecei a estudar logoterapia, e isso é bastante também um termo filosófico, eu sempre ficava me perguntando, mas o que afinal ele quer dizer com reducionismo, né? E aí a gente vai entendendo depois, quando ele vai explicando, né? Ele coloca que o ser humano tem 3 dimensões: a dimensão somática, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual, que depois ele começou a chamar de dimensão noética, porque as pessoas, principalmente na América, começaram a fazer uma igualdade que não era verdadeira. Espiritual igual a religioso. E ele sempre disse, não tem isso, né? Espiritual é outra coisa que não o religioso. O religioso, inclusive, está dentro do espiritual, mas não é o espiritual. Então, ele dizia que sempre que a gente vê o ser humano só a partir de uma dimensão, ou dá uma explicação, por exemplo, para um fato que é da dimensão noética, por exemplo, a questão do amor, e explica a partir de dizer que o amor, na verdade, é uma sublimação do impulso libidinal que não foi realizado, e aí ele é sublimado e vira amor. O Frankl reclamava dessa explicação, porque ele dizia, nós estamos pegando o ser humano que tem 3 dimensões, e claro que o instintivo conta, mas pretender explicar o que é da dimensão noética e dizer que é uma manifestação exclusiva da dimensão somática era um reducionismo. Ele trazia, inclusive, o que ele chamava da psicologia das alturas. Nós conhecemos que a psicanálise sempre colocou que ela era a psicologia das profundezas, ou seja, ia para aquilo, o profundo do ser humano, o obscuro, o não conhecido, o que estava reprimido. E o Frankl não negava isso. Mas ele dizia, para ter uma profundeza e um abismo, eu preciso ter uma altura. Então ele dizia, o ser humano tem essas 2 coisas, tem abismos e tem alturas. Então, reduzir tudo, ou explicar tudo a partir das suas profundezas é um equívoco. Tá? Então, isso que ele sempre reclama de fazer isso, dar explicações do ser humano, reduzindo tudo a dimensões abaixo da dimensão espiritual. Mas ele também reclama ou alerta sobre a possibilidade de reducionismo logoterapêutico, ou seja, pretender que tudo é da dimensão noética. Não, o ser humano tem as 3 dimensões e as 3 têm que ser levadas em conta. Também
ele diz algo que é muito importante: a logoterapia não é uma panaceia. Ela não serve para tudo e nem para todos. Então, às vezes, não é apropriado. Então, ele admite que talvez, às vezes, uma outra teoria ou algo que não é para ser tratado com a logoterapia não deve fazer isso, né? Então, essa ideia também de não pretender que serve para tudo, também eu acho que mostra, inclusive, a humildade de reconhecer que o ser humano é complexo demais para que uma teoria abarque absolutamente tudo. Outro elemento que eu acho muito interessante no Frankl é a questão da criatividade, que ele valoriza muito, e a adaptação. O Frankl diz que a criatividade e a improvisação é muito importante na sessão terapêutica, porque eu nunca sei o que a pessoa vai trazer, o que ela vai dizer. Portanto, eu não posso planejar o que eu vou dizer ou o que eu vou fazer. E, às vezes, a pessoa me traz algo que eu mesmo fico, bem, como que eu ajo, o que eu digo, o que eu faço, o que é apropriado de fazer. Então, ele diz que uma sessão terapêutica vai estar sempre nos provocando a improvisar frente ao que foi trazido, que eu não sabia o que era, e a criar. De repente, de uma hora para outra, eu tenho que criar uma intervenção ou pensar numa intervenção. E também ele coloca que a base da psicoterapia é o diálogo socrático, ou seja, duas pessoas conversando entre si, né? E ele diz que quando duas pessoas estão conversando sem que tenha sido combinado que elas vão conversar, obviamente eu não sei o que cada um vai dizer. E, portanto, ele diz que é bastante difícil tu organizar com antecedência a interação. É claro que um terapeuta pode pensar, eu acho que é importante eu poder abordar isso, ou trazer esse elemento que na sessão anterior foi abordado muito superficialmente, ou até pensar, até aqui a pessoa não falou nada deste assunto que eu considero que é significativo, então eu devo trazer esse assunto. Agora, eu posso planejar isso, mas de repente na sessão ocorrem coisas que eu não posso fazer nada, porque a pessoa traz uma coisa muito diferente e que eu devo, de repente, atender aquilo e não ao que eu tinha pensado em trazer. Então, não dá para organizar muito a sessão. Eu tenho que criar, eu tenho que improvisar. E, portanto, o Frankl diz que nós devemos nos esforçar por nos adaptarmos a diferentes situações e pacientes. Cada um vai trazer alguma coisa diferente. Eu costumo brincar, e é brincadeira, obviamente, que um dos meus problemas com os pacientes é que eles não leem os livros. Porque se eles tivessem lido os livros, eles saberiam que se eu fiz tal intervenção, eles deviam agir daquele jeito, e se eu fiz tal intervenção, que é maravilhosa, deveria funcionar. E não funciona. Então, eu digo, brincando, obviamente, que é porque eles não leram os livros, aquelas coisas maravilhosas, aquelas intervenções extraordinárias que às vezes a gente lê e que às vezes pode até ocorrer, mas, no geral, na verdade, é um pouco um trabalho de formiguinha que se faz em terapia, né? E que muitas vezes tu nunca sabe. O Irving Yalom tem, inclusive, um livro que ele escreveu junto com uma paciente que procurou ele, uma escritora, e que ela estava com um problema muito comum em escritores, ou comum em alguns escritores, que ela estava com um bloqueio, ela não conseguia escrever, né? E ela estava praticamente sem dinheiro. E aí o Irving Yalom, psicoterapia existencial, né? Não da linha da logoterapia, mas da linha existencial, ele faz uma proposta para ela, já que ela não podia pagar para ele, que cada um deles, o terapeuta e a paciente, no final da sessão,
depois de ir para casa, ela e ele no consultório, deviam pegar e relatar a sessão, como é que a sessão foi, quais são as reações que teve, o que o terapeuta fez, o que ela fez, qual foi o impacto que houve. E depois ele, inclusive, escreveu um livro junto com essa pessoa, que é o título em espanhol Terapia a Duas Vozes. Ou seja, eles se reuniram depois de um tempo, os dois abriram os envelopes de cada sessão, eles datavam a sessão, né? E iam lendo o que cada um fez e o outro que fez. E tem uma parte muito interessante que o Irving Yalom diz que ele tinha feito uma intervenção que ele tinha achado assim maravilhosa, extraordinária, que devia ter tido um efeito muito significativo na pessoa e que ela devia ter se modificado bastante. E quando a pessoa abriu o que ela tinha escrito, ele ficou simplesmente abobado, porque ela não fez menção nenhuma naquilo que ele achou extraordinário, e a única coisa de maior que ela tinha escrito é assim, que ele tinha dito para ela que ele tinha notado que ela tinha cortado o cabelo. Então, ele disse, é aquela história de que nós nunca temos muita certeza que as nossas intervenções estão sendo significativas. E, às vezes, a gente é surpreendido por aquilo que uma pessoa vem e, na sessão seguinte, aquilo que o senhor me disse foi muito importante, me fez pensar muito, eu mudei isso e aquilo, e o cara começa a perguntar, mas o que eu disse? E que às vezes tem que até perguntar para a pessoa, mas o que foi? E às vezes a pessoa diz algo que nem tinha dado muita importância, mas aquilo foi significativo, né? Então, é bastante isso, né? É muito variado o que pode acontecer numa sessão e o efeito que pode ter. Um outro conceito que eu gosto muitíssimo que o Frankl tem, e principalmente para mim, que trabalhei com pessoas com deficiência, com pessoas doentes, com pessoas próximas da morte, né? É essa contraposição que ele faz dos conceitos de utilidade e de dignidade e qual utilizar ao considerar o valor do ser humano. Ou seja, ele era contrário a gente pensar que o ser humano, o seu valor estava na sua utilidade. Ou seja, ele dizia, qual é o perigo quando nós fazemos isso? É que aconteceu não só, mas bastante na Alemanha na época do nazismo, né? Que as pessoas com deficiência, as pessoas doentes mentais, elas não tinham utilidade. Elas estavam drenando os recursos da sociedade e, de certa forma, infectando a raça ariana, que era para ser superior. Então, o que deveria se fazer para essas pessoas que não tinham utilidade? Eliminá-las. Essas siglas, elas feito isso legalmente. E elas atrofiam. A tua não atrofiou. Alguém está com o microfone aberto conversando com outra pessoa. Exato. Então, ele insistia que o que nós devemos considerar é a dignidade de alguém ser pessoa, tá? Independente da utilidade que ela possa ter. Obviamente, uma pessoa com deficiência intelectual pode ter menos utilidade que uma outra pessoa se estão fazendo trabalhos que exigem a inteligência, né? Bem, então ela tem menos utilidade, mas jamais ela vai ter menos dignidade. Então, eu vejo nesses conceitos que o Frankl traz e marca bastante, né? E que ele sofreu por ser judeu, ele sofreu de ser considerado um ser indigno e com valor menor e que deveria ser eliminado, porque estava estragando a raça ariana, né? Então, o fato de ele contrapor esses dois valores, esses dois conceitos, e dizer que para o ser humano nós temos que ver a dignidade e não a utilidade, eu vejo como muito importantes, né? A visão dele sobre o tempo. Quem já estudou um pouquinho sabe que a logoterapia enfatiza muito mais o futuro do que o passado. E isso é uma diferença muito grande, né?
porque em teorias anteriores a gente ia muito para o passado para procurar as causas do presente. E ele, na verdade, dizia que a gente devia ir para o futuro, onde estão os sentidos, estão aquilo que eu quero realizar. Então, o meu agir presente não é tanto em função do meu passado, mas é em função do futuro que ainda não ocorreu, mas que eu quero chegar lá e realizar aquilo. Né? Então, não o que eu sou, mas aquilo que eu posso ser. E valorizando mais do que o passado, o que eu fui. Mas isso não quer dizer que ele desvalorizava o presente e o passado. Né? Inclusive, o passado ele considerava como o celeiro onde nós guardamos todas as nossas realizações e todas as dificuldades que nós superamos e até os sofrimentos que nós passamos. Então, essa ideia de o futuro ser mais importante tira o ser humano exatamente do determinismo e lhe abre o mundo das possibilidades. Porque do passado para o presente, o que funciona muito é a causalidade. Tal fato causa o meu atuar presente. Enquanto que no futuro eu estou mais ligado às finalidades, né? Às possibilidades. Então é o finalismo, é o que poderá vir a acontecer, dependendo do meu agir atual, que faz com que eu haja no presente. Mas é bem interessante também, e eu trago aqui como, de certa forma, uma contraposição, a frase do Santo Agostinho, em que ele diz: há somente o tempo presente, o presente do tempo passado, o presente do tempo presente e o presente do tempo futuro. Ou seja, tudo é a mesma coisa. E, aliás, os físicos modernos falam de que só nós, seres humanos, é que não conseguimos ver, porque só nós não temos a capacidade de ver o tempo como uma coisa única. Se nós pudéssemos nos afastar infinitamente, nós veríamos o que nós chamamos de tempo como um bloco, não tem essa separação. Tá? Então, de certa forma, o Santo Agostinho apresentou conceitos que hoje na física se pensa exatamente dessa forma. Outra questão muito interessante é o que o Frankl chama a força do espírito humano, a capacidade de oposição ou resistência do espírito humano, capaz de se contrapor às condicionalidades das dimensões somática e psíquica. Então, o ser humano não é um fantoche que simplesmente ele é puxado de um lado para o outro e é submetido a tudo que acontece. Ele é submetido a muita coisa, mas ele pode resistir a muita coisa. E para terminar, vamos dizer para os finalmente, por que eu gosto da logoterapia, é exatamente que ela é mais prospectiva do que respectiva, ou seja, mais dirigida ao futuro que ao passado. Ela é mais autotranscendente, ou seja, é mais dirigida ao outro e ao mundo do que introspectiva. Ela é menos introspectiva que outras linhas, né? Menos dirigida ao eu. Não quer dizer que ignora o eu, mas se dirige muito e valoriza muito a autotranscendência, o dirigir-se ao outro. Também que a logoterapia pode ser intervencionista, porque tem linhas, e o Frankl era bastante no atuar dele, ele intervinha, tem linhas que quase dizem para o terapeuta: não te mexe, não faz nada, só deixa o paciente falar, de vez em quando tu faz alguma intervenção, né? E o Frankl não tinha esse tipo de orientação: agora tu pode falar, agora tu não pode. Intervinha quando achava que podia intervir. E que a logoterapia trabalhe os valores que possam concretizar os sentidos da vida. Aqui eu estou deixando o meu e-mail novamente, meu WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato. E eu pretendia ter deixado muito mais tempo do que a hora que o Alisson me destinou, mas sobra um tempinho para vocês fazerem algum comentário, alguma intervenção, alguma observação que vocês queiram fazer. Então, estou à disposição de vocês. Professor, eu tenho uma dúvida que me surge há muito tempo relacionado a sentido, propósito e significado. Palavras que aparentemente se tornam meio sinônimas, mas não sei como é que na logoterapia a gente pode olhar
essas palavras é a mesma coisa? Trabalha-se de formas diferentes? Como é que a gente pode ver essas palavras? Pois é, atualmente as pessoas têm começado a fazer diferenciações entre sentido, propósito, missão, mas se nós olharmos o Frankl, muitas vezes ele fala de propósito querendo dizer sentido. Ele diz que o ser humano ter uma missão faz com que ele seja capaz de resistir a muitas coisas e ser forte na busca daquilo. Então, muitas vezes ele usa como sinônimos essas três palavras. Mas eu tenho visto muita gente já elaborando uma série de questões falando de coisas diferentes, né? Diferenciando, por exemplo, eu posso ter um propósito que, na verdade, não seria um sentido, né? Tipo, eu posso ter um propósito de ganhar 5 milhões de dólares, né? Bem, mas qual é o sentido disso, né? A não ser que eu tenha um objetivo que teria um sentido para a vida, bom, daí eu posso realizar isso, aquilo e não sei o quê, coisas autotranscendentes, por exemplo. Mas, então, tem pessoas trabalhando e fazendo diferenciações, mas se nós olharmos a obra do Frankl, muitas vezes ele usa como sinônimos essas palavras, sempre com o significado de sentido. Professor, Sim. O senhor poderia dar um exemplo de um caso que não seria aplicável à logoterapia? Bom, o Frankl fala de várias áreas de aplicação da logoterapia. Primeiro, ele fala que quando a questão for sentido da vida e valores, em que ele diz que, basicamente, não é mais do que 20% das pessoas que vêm ao consultório vêm com essa preocupação, ou seja, a maioria das pessoas não vem por causa disso, né? Ele diz que, nesse caso, a logoterapia seria a terapia específica, porque exatamente foi a terapia que foi criada para lidar com essas questões. Depois ele vai falar de outras coisas, mas um exemplo, já que tu pedisse um exemplo para não estender demais, vamos dizer uma pessoa que está com depressão. E ela está com depressão que se chamaria de depressão endógena. Ou seja, a origem da depressão dela está no somático. É alguma disfunção da fisiologia da pessoa, de alguma glândula dela, que leva a ela a esse humor depressivo. Então, tu nem deve aplicar logoterapia e nem psicoterapia, porque essa pessoa precisa de uma medicação que restabeleça o funcionamento normal do somático, né? E, às vezes, duas coisas, uma afeta a outra. Então, às vezes, tem que usar medicação e psicoterapia ou logoterapia, né? Mas esse seria um exemplo, né? Obrigada. Professor, boa noite. Eu queria perguntar duas coisas. Eu queria perguntar se depois tu poderia disponibilizar esses slides e falar sobre um pouco sobre a questão do valor na morte. Eu queria entender isso. Certo, o valor da morte. Um pouco, principalmente, assim, quando você perde alguém, uma mãe que perde um filho, um pai, coisa assim. Explica isso um pouquinho mais para mim, certo. falar. Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que ver não é a morte em si ou o sofrimento em si, é o que eu faço do sofrimento ou da morte, né? Do que me aconteceu. O Frankl fala muito de que nós não somos seres fácticos, ou seja, nós não somos seres só dirigidos pelos fatos, pelo que acontece. Nós somos seres que reagimos aos fatos, né? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei enquanto estava fazendo meu doutorado, eu fui voluntário na Associação Espanhola contra o Câncer. E nós trabalhávamos lá, eu e uma outra psicóloga, com os cônjuges que tinham perdido os seus cônjuges pelo câncer, né? E vou trazer só um exemplo, né? Eu lembro de uma mulher
e tudo eram pessoas já idosas que a gente estava trabalhando. Eu lembro de uma mulher que ela era uma órfã, o marido dela foi buscá-la no orfanato para casar com ela, quer dizer, não conhecia, sei lá, eu não sei muito dessa história, mas foi buscá-la no orfanato e casou com ela. Ela disse, uma vida muito boa com ele, teve um filho com ele, e, no fim, ele morreu de câncer, né? E, claro, ela ficou muito mal, porque ela disse, ele não era só meu marido, ele era meu pai. E o que ela queria dizer com isso? Que ele, quando foi buscá-la, ele era muito mais velho que ela, e ela tinha vivido num orfanato praticamente afastado da vida real, vamos dizer, e esse senhor, que ela sempre reconheceu como um senhor muito bom, ela disse, mas ele fazia absolutamente tudo para mim. Quando ele morreu, eu não sabia, para começar, não tinha conta e nem sabia como usar um banco. Eu não sabia comprar roupa, porque ele comprava toda a roupa dela, inclusive a roupa íntima. Então, ela não tinha nem ideia como comprar, o que fazer. Compras no mercado, por exemplo, nunca era ela. Não que ele impedisse de ela sair ou qualquer coisa, mas ele fazia tudo, né? Então, por isso que ela dizia que era como um pai e o marido. E ela sofreu muito. E depois de um tempo, ela colocou, claro que eu continuo sofrendo porque ele morreu, mas a morte dele, de certa forma, me abriu para o mundo que eu não tinha ideia que, inclusive, esse mundo existia. Tá? Então, às vezes, abre possibilidades, às vezes, ensina muito. Vou trazer um exemplo de pais e mães que perderam filhos. E isso não acontece com todas as pessoas. Mas, depois de algum tempo, porque muitas vezes esses pais e mães dizem, eu também quero morrer, a minha vida perdeu o sentido. No começo é isso. E depois eles são capazes de dizer, não que quisessem que o filho tivesse morrido ou valorizado que agora que ele morreu, então isso é bom, mas dizer, eu me tornei uma pessoa melhor depois que o meu filho morreu. Por quê? Porque eu comecei a ver a fragilidade da vida e que se tem coisas importantes para serem feitas, eu tenho que fazer agora. E alguns dizendo, eu passei a considerar o que é importante na vida, né? E eu quero ser melhor para que, se meu filho pudesse me ver, e alguns acreditam que o filho está vendo eles, eu quero que meu filho se orgulhe de mim. Então, se tornam seres melhores para isso, né? O sofrimento tem uma questão, não para todas as pessoas, mas tem uma possibilidade de que, às vezes, nos transforma radicalmente, porque a gente começa a ver a vida de forma muito diferente, a partir do sofrimento, a partir da culpa, se a gente aproveita da culpa para nos transformarmos, né? Então, esses são alguns pequenos exemplos. Certo, Vilma? Ok, obrigada. Mais alguma coisa que vocês queiram levantar ou perguntar? Observar? Professor, quando o senhor fala a questão da capacidade de sofrer, nós podemos aproximar também essa capacidade do sofrimento com a resiliência, ou não cabe, ou são coisas diferentes? Pois é, a resiliência é um conceito relativamente moderno, né? Se nós formos olhar o que o Frankl diz com o que ele chama de capacidade de resistência ou capacidade de oposição do espírito, nós vamos dizer, não, espera aí, ele está dizendo isso, apesar desse nome meio diferente, né? Mas ele tá falando do que a resiliência fala hoje em dia. Então, o Frankl falava muito antes do conceito que é relativamente moderno de resiliência, e que é retirado da física, né? O Frankl já falava disso. Eu digo que nós, na verdade, são conceitos equivalentes. Tá? Porque o que é a resiliência? A capacidade de tu
sofrer determinadas situações e aquilo não te derrubar ou não te colocar em situação em que tu sai pior. No mínimo, tu consegue voltar ao mesmo ou, às vezes, melhor do que antes, né? Isso é o que ele dizia, a capacidade de oposição do espírito. Então, eu considero que, de certa forma, o Frankl, na verdade, foi pioneiro disso, só que ele usava outro nome. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, comentar, acrescentar, exemplificar? Eu quero comentar, mas sem perguntar, professor, é porque para mim foi um prazer, né, participar dessa aula. Quando o senhor foi colocando o início do que te motivou a escolher a logoterapia, eu fui me enxergando nessa situação, né? Eu sou formada desde 2007 e eu não vi logoterapia, dá vontade de chorar quando eu vejo essa realidade de verdade, porque a abordagem central na minha universidade era comportamental. Então, assim, eu não vi logoterapia. Hoje, quando eu vejo algumas pessoas falarem que estão estudando no último semestre, estão vendo, dá vontade de soltar fogos de artifício, né? Porque as coisas então estão acontecendo, estão chegando. E se eu fizer algum discurso plagiando o que o senhor falou, é uma mera coincidência. Porque, de fato, hoje eu me encontro no meu lugar, né? Assim, onde a visão de homem, né, de vida, de valor, é onde eu quero trabalhar. Inclusive, eu nunca trabalhei na psicologia justamente por nunca ter encontrado uma resposta, né? Só uma partilha mesmo. O que tu está dizendo, Cristiane, eu acho que o bacana é quando a gente encontra nos conceitos que a gente está estudando exatamente o que tu diz. Ah, mas é isso mesmo. Ou eu já vivi isso, eu já pensei isso, né? E daí tu encontra algo que explica isso. Então, a gente se identifica com aquela teoria, né? E, às vezes, a gente vê teorias, e isso não é para diminuir outras teorias, porque a gente se identifica com uma ou com outra, né? Mas, às vezes, a gente vê determinadas teorias que a gente diz, puxa, mas eu não entendo assim, eu não me enxergo nessa teoria, eu não enxergo as outras pessoas nessa teoria, ou me incomoda esses fatos que não parece que explica. Então, também tem muito isso. A gente escolhe teorias que, de certa forma, fecham com a gente, né? Então, tu está correto. A gente a gente encontra a teoria. E, aliás, se nós pensarmos no sentido, o Frankl diz que nós não inventamos sentido. Nós descobrimos o sentido no mundo. Daria para dizer a mesma coisa com as teorias, que a gente acaba se identificando. É claro que é uma pena que, às vezes, a gente vê só teorias que, de certa forma, ou às vezes exclusivas, né? Na minha universidade, uma das minhas brigas era, olha, na graduação, tudo bem que uma teoria tem mais professores dentro dessa linha, seja mais desenvolvida, mas é super importante que na graduação os alunos tenham pelo menos a oportunidade de ver, e não só de passagem, porque às vezes se vê teorias, também tem essa, tem aquela, mas isso aí não tem importância, agora vamos ao que importa, né? E daí entra numa teoria. E é importante o aluno poder ver várias opções, porque a gente só pode escolher se a gente tem escolhas, para ser opções a escolher, né? Senão a gente não pode escolher. Paulo, sim. Quando você fala assim, eu fico me imaginando. A sensação que eu tenho quando estou vendo algum vídeo, alguma palestra, é justamente que a logoterapia me representa. É como se fosse o que eu sempre pensei, o que eu sempre quis para mim enquanto terapeuta. Sim. Eu acho incrível, assim, apaixonante quando você tem essa sensação. Como o Cristiane falou, ela disse que não queria nem trabalhar com isso ainda, porque não via nada que se identificasse tanto. Você se identifica com aquilo. Cada vez que você vai lendo, você vai se apaixonando mais, se identifica e acha que aquilo ali te representa. É incrível. Sim.
É verdade. Eu vi alguns alunos, por exemplo, me dizendo, que na graduação, que eu já coloquei que a disciplina que eu dava era eletiva, num departamento que era basicamente psicanalítico, né? Não tinha muita outra coisa, tinha um pouquinho de behaviorismo, mas logo era, vamos dizer, ultrapassado e esquecido, né? Então, eu vi alguns alunos, e eu dava logoterapia, era praticamente nos semestres finais, então eles já tinham passado por tudo. E pelo menos uns 2 alunos vieram me dizer: a logoterapia me salvou para a psicologia, porque eu não queria mais, eu ia embora, né? Ou seja, e eu não quero dizer que a logoterapia seja a única possível disso, mas se a pessoa não vê outras coisas que a atraiam, de repente ela desiste, né? Verdade. Então é importante poder ver várias coisas. Verdade. Isso mesmo. Professor Paulo, primeiro, Sim. Perdão, alguém ia falar? Eu estava falando também, mas... Fátima e depois Marcos, eu acho que é isso? Pode ser. Sim, sim. Professor, eu venho da área organizacional e também a minha frustração na área clínica é exatamente porque eu fazia alguns atendimentos clínicos e eu utilizava uma abordagem, mas eu ficava angustiada todas as vezes, porque eu, de fato, para mim, assim, era bem complicado atuar na clínica. Eu tinha meus medos, minhas inseguranças, exatamente né, por não ter encontrado, de fato, uma abordagem que eu me senti segura. E encontrei. Estou muito feliz por isso. Sim. O Frankl, inclusive, fala, em um dos livros, ele comenta de um psiquiatra que estava fazendo a formação dele, dentro de uma linha que ele não acreditava, que ele se incomodava, que ele estava ficando, inclusive, quase que doente pelas intervenções que ele tinha que fazer, e ele não concordava com aquilo, né? E aí, depois, ele pega e começa a contrapor e trazer argumentos diferentes, né? Porque ele dizia, no mínimo, eu tenho que expressar que eu não estou de acordo com isso, né? Então, realmente, a gente tem que um pouco encontrar a linha que fecha com a gente. Marcos? Bom, primeiro, professor, queria agradecer a sua aula e dizer que eu me sinto privilegiado de ter assistido essa aula. Realmente, acho que para nós que somos estudantes, estamos aí na caminhada da logoterapia, é um privilégio assistir a sua aula. Tem uma coisa que, desde que eu comecei a estudar, e é recente, fico me perguntando, o Frankl sempre falou em geração de sentido da vida através da geração de valores. Aí eu fico me perguntando porque ele nunca menciona antivalores. E aí, pensando na figura do Robin Hood, que tinha o sentido de ajudar aos pobres, mas roubando dos ricos, sim. Eu fico me perguntando, primeiro, por que o Frankl não menciona os antivalores? Segundo, o Robin Hood, e eu posso dizer que talvez a figura do Robin Hood, de certa forma, representa todos nós, porque todos nós somos um pouco luz, um pouco escuridão, e estamos sempre nessa busca de realizar o sentido da melhor forma possível, mas às vezes esbarramos na falta de sabedoria, na falta de virtude, enfim, uma falta de uma série de coisas. E eu me pergunto, nessa postura, o Frankl diria que o Robin Hood realizou o sentido da vida dele? Bom, primeiro, né, tu sabes que tu está falando de uma figura lendária, né, apesar de que o Robin Hood existiu, né, mas ele, obviamente, foi sendo enfeitado, de certa maneira, e acabou uma figura... As figuras lendárias são sempre branco e preto, né? E pode ser que ele tenha distribuído também, mas... Enfim, é muito possível que ele roubava porque ele queria roubar, ou se nós pegarmos, na realidade brasileira,
Nós temos figuras, por exemplo, no Rio de Janeiro, que nós sabemos que era contrabandista, que era do jogo do bicho, que assassinava pessoas, mas que distribuía dinheiro para as pessoas, que patrocinava escolas de samba e era muito amado e muito querido, né? Se nós vamos pensar, bom, é por aí o caminho, né? Se eu vou realizar os sentidos, eu não sei se era sentido, fazendo algo errado para depois fazer algo certo, né? Ou seja, os fins justificam os meios. O Frankl não é favorável a esse tipo de coisa. Agora, quando tu fala em antivalor, se nós pensarmos o que aconteceu na Alemanha nazista, era tudo legal, porque foram criadas leis que diziam que aquilo devia ser feito. E, obviamente, o Frankl, e todos, vamos dizer, humanistas, nunca concordaram com aquele tipo de coisa. Então, às vezes, valores que são, vamos dizer, aceitos legalmente, eles podem ser completamente contrários. Então, uma outra questão a ser considerada sempre, os valores são sempre a partir de uma visão pessoal da pessoa. A pessoa tem que tomar decisões, né, sobre o que vale, o que pode, o que não pode, né? Agora, usar meios que são, vamos dizer, negativos para conseguir um meio positivo, eu acredito que o Frankl não concordaria. Mas o que tu chama de antivalores, eu acho que o Frankl defendia muitos do que tu diria antivalores, que era a defesa do ser humano, a dignidade do ser humano, a vida, né? O Frankl sempre defendeu isso. E muitas vezes na nossa sociedade, na verdade, se faz exatamente o contrário. Nós vemos muita coisa acontecendo no nosso país hoje que a gente fica simplesmente abobado. De as pessoas defendendo a morte, defendendo medidas que só levam as pessoas à morte, né? Então, mais alguma coisa? Que daqui a pouco o Alisson vem. Oi. Emendando com a fala do Marcos, eu tenho uma dúvida. No caso, o sentido da vida, ele precisa ser necessariamente algo positivo e valoroso? Ou ele também, às vezes, as pessoas que levam a sua vida para um sentido negativo, né, às vezes até vingativo, né, relacionados não a favor da vida em si, isso também pode ser considerado um sentido de vida? Em princípio, não, porque se o ser humano é um ser autotranscendente, se é algo negativo, aí poderia se aproveitar o que antes foi trazido como propósito e sentido. Vamos pensar no Hitler. O Hitler tinha propósitos muito claros. Ele queria eliminar todos os judeus, todos os ciganos, todos os doentes, submeter todas as raças que não fossem a ariana. Isso era um propósito da vida dele e ele viveu para isso, né? Mas nós não poderíamos dizer que isso é sentido. Ele estava indo contra a vida, contra o crescimento das pessoas, né? Então, simplesmente por a pessoa se dedicar a algo, não quer dizer que tenha valor aquilo. O Frankl, inclusive, como ele trabalhou muito também com filosofia, tem muito de ético nas posições que ele apresenta, né? A preocupação pelo valor, pela dignidade do ser humano. Então, sempre que tu estiver atacando a dignidade do ser humano como pessoa, estiver diminuindo ela, estiver querendo matar, inclusive, a pessoa, ou colocar em posição inferiorizada, o Frankl vai ser contra. O Frankl fala de um movimento que ele chama de monotrampismo, que seria a união de toda a humanidade com mesmos objetivos, acima de todas
as crenças políticas, as raças, os credos religiosos, né? Porque todos somos pessoas. E por termos essa religião, esse credo, ou essa cor, ou termos nascido nesse país ou dessa raça, não deve ser contado. Aliás, ele diz que só tem duas raças, a raça das pessoas decentes e a raça das pessoas torpes. Uhum. Obrigada. Okay. Professor Paulo? Sim. Boa noite. Só para dar uma vez aqui para o senhor e para o pessoal, o Alisson, ele me ligou há uns 20 minutos atrás, disse que tinha tido uma emergência médica lá com a mãe, tentou me colocar como... Ah, você já está aí? Ah, então, tá. Beleza, pode continuar. Então, Alisson, nós estávamos andando enquanto tu não aparecia. Não, eu estou assim, tá mudo, mas eu estou resolvendo aqui umas questões de saúde aqui na família, mas estou sempre vindo aqui, ouvindo, vi que alguém tinha esquecido o áudio liberado, já fechei aqui, mas, enfim. Ok. Então, nós estivemos fazendo algumas perguntas, mas eu acho que já estou ultrapassando o tempo que tinha sido destinado, né? Então, contigo. Ok. Gente, eu sei que a vontade de ouvir o professor Paulo, a vontade que dá de ficarmos aqui até meia-noite, pelo menos, né? Se depender do pique dele, vocês viram a madrugada. Mas como nós também precisamos respeitar o horário combinado com ele, eu queria, então, encerrar esse momento, essa noite, agradecer mais uma vez, né, pela colaboração do professor Paulo, que é sempre uma colaboração muito rica, né? Para quem é aluno da turma, amanhã às 8h30 da manhã nós estaremos iniciando nossa aula com a professora Sheila, tá? Ouvir a Sheila é sempre um grande privilégio. E para quem não é ainda aluno da Unilife, que quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, nós estamos à disposição, né, filho? Sim. Estamos à sua disposição para te esclarecer qualquer dúvida. Ok, minha gente? Ok. Foi uma satisfação, pessoal. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos aí, pode entrar em contato comigo. Professor, obrigado. Saúde. Obrigada. Professor Paulo. Obrigada, professor. Boa noite para vocês todos. Obrigada. Sucesso no curso que vocês estão começando amanhã. Obrigada. Até próximos encontros. Até. Alisson. Oi.